Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas extraordinárias. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo e significado na presença de Deus. Hoje, 19 de setembro de 2021, você vai ouvir uma mensagem que vai transformar a sua vida. A graça salvadora de Cristo Jesus. Pense nesse sentido. Eu sei de uma pessoa que vai se sentir bem com esta mensagem. Você ficou feliz? Eu fico imaginando o termo grego graça é charis, que significa favor imerecido. De que maneira você e sua família vão se sentir felizes com esse significado? Você já parou para pensar nesse sentido? Tomar uma decisão verdadeira significa se comprometer em atingir o seu estado desejado. Jesus Cristo, Filho de Deus, é a única esperança. A Bíblia, a Palavra de Deus, diz em Tito, capítulo 2, versículo 11 a 14: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual assim mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Se a Bíblia, a palavra do Deus vivo, diz isso, eu acredito. Isso vai te ajudar aqui agora a tomar a melhor decisão de sua vida e a contar a sua melhor história. Você já parou para pensar nesse sentido? A graça salvadora de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, no versículo 12. A Bíblia diz: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Faz sentido para mim? Faz sentido para você? A graça salvadora do Filho de Deus, Jesus Cristo, está à disposição de todos os homens, mas só é alcançada por aqueles que creem como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é a única
esperança. Pense nisso. Por intermédio da graça, Deus salva, justifica e adota o pecador como filho. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: mas a todos os que o receberam, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Tudo o que eles precisam fazer era confiar nele como Salvador. Você consegue aqui e agora entender isso? A graça salvadora de Cristo. Jesus Cristo é a única esperança. Eu fico pensando, quero que você se lembre do Filho de Deus, Jesus Cristo, em todos os momentos de sua vida até a data de hoje. Se você fizer isso, será ótimo para você. Tudo que você vê e foca se transforma. Você consegue ver o cuidado do Filho de Deus, Jesus Cristo, na história de sua vida e família. Você não sabe como será extraordinária viver sua melhor vida nesse sentido. Jesus Cristo é a única esperança. O crente, quando dorme no Senhor, encontra consolo e esperança. Tudo que o Filho de Deus, Jesus Cristo, faz é esplendidamente bem. Pense nesse sentido aqui e agora. A Bíblia diz em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Faz sentido para mim? Faz sentido para você? Eu fico imaginando, uma pessoa pode ter vontade de ter esperança. A Bíblia diz em Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Agora, quanto a vocês, queridos irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes, como o lavrador que espera até o outono, para que a sua preciosa colheita amadureça. Sim, sejam perseverantes e tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próxima. Louvado seja Deus. Eis a graça salvadora de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a única esperança. A graça de Deus, de onde ela vem, o que ela produz, o que ela transforma em sua vida. De onde vem a graça de Deus? Você já parou para pensar nisso? A graça brota do insondável amor de Deus em Cristo Jesus, em sua vida, e é personificada em Cristo, que nasceu em Belém, na Judeia. A Bíblia diz em João 1,17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça é verdade, vieram por meio de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, Jesus Cristo é
o mesmo ontem e hoje e será para sempre. Jesus Cristo é a única esperança. Eu fico pensando, a graça de Deus, encontra seu ponto culminante na morte sacrificial de Jesus Cristo no Calvário e é válida como dádiva de misericórdia a todos os homens que já viveram, vivem e ainda viverão. A graça de Deus, traz a salvação, como diz a palavra de Deus. Jesus Cristo é a única esperança. A graça manifestada aqui e agora do Filho de Deus produz uma transformação revolucionária em sua vida e família quando se deixam ser transformados por Cristo. Isso significa uma poderosa penetração do Evangelho em suas vidas. Você consegue entender isso? A vinda do Salvador Jesus Cristo a esta terra trouxe graça salvadora aos corações abatidos e enfermos pelo pecado. Não tenho a menor dúvida, ninguém precisa se desesperar. A salvação veio para todos, para mim e para você. Pense nesse sentido. Graça significa perdão. A graça é um dom incrível que você recebe quando se arrepende de seus pecados e aceita o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador. Sem esse presente de perdão, você estaria perdido e condenado para sempre. A Bíblia diz em Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Se a palavra de Deus, a Bíblia, diz isso, eu acredito. Faz sentido para mim, faz sentido para você. Graça significa ajuda. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16, portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus e permaneçamos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em nossos tempos de necessidade. Jesus Cristo é a única esperança. Graça significa tempo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Você consegue entender isso? A graça salvadora de Cristo Jesus. A Bíblia diz em Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor,
venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, a graça salvadora de Cristo. Você consegue aqui e agora entender isso? Ficou feliz? Eu fico imaginando, os humildes recebem graça. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Como é que você faz para reconhecer que você é completamente incapaz de ser bom e puro com sua própria força e de que precisa reconhecer aqui agora que é completamente dependente da ajuda do Filho de Deus, Cristo Jesus? A graça salvadora do Filho de Deus alcança qualquer pessoa. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus Cristo é a única esperança. A graça salvadora é soberana, superabundante, suficiente, multiforme e eterna. Você se lembra lá no começo de sua conversão a Cristo, quando você recebeu a graça salvadora? A manifestação da graça salvadora te leva a aguardar a bendita esperança e a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Que alegrias você pode ter com Deus e seu Filho. A graça salvadora de Cristo. Jesus Cristo é a única esperança. Graça justificadora e regeneradora. Faz sentido para mim, faz sentido para você. A graça de Deus é a fonte da justificação de sua vida e família. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 22, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 26, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A Bíblia diz em Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 26. Pense nesse sentido. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso 19, assim que não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. A graça salvadora de Cristo. Jesus Cristo é a única esperança. A graça de Deus te convida a deixar de buscar a salvação através de seus próprios méritos, pois assim jamais irá obtê-la, para que a receba por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário.
A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você consegue entender isso? A eternidade é a esperança do cristão. Pense nisso. Quando o Filho de Deus, Jesus Cristo, nasceu, o plano de redenção se efetivou e a esperança para a humanidade ganhou rosto e forma. Essa esperança que viva está. Jesus é a única esperança e que durará para sempre para todos os que o receberem. Você não vai se arrepender nesse sentido. Você consegue entender isso? Ficou feliz? A graça salvadora de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a única esperança. Mudando os pensamentos, muda-se a vida. No momento de decisão por Cristo, seu destino é traçado. Você consegue entender isso? Tudo que Jesus Cristo, Filho de Deus, faz é esplendidamente bem. Até o próximo significado. Nesse sentido, Jesus Cristo é a única esperança que vai continuar transformando a sua vida para a glória de Deus.